Dependendo de qual critério você utiliza para realizar a escolha dos vértices das arestas, pode-se encontrar duas estratégias básicas a partir daquele algoritmo de busca genérica. Então, nós temos a busca em profundidade e a busca em largura. Talvez você já tenha alguma familiaridade com esses tipos de busca, lembrando lá da estrutura de dados quando você realizava percursos nas árvores, né? Então, tínhamos os percursos pré, pós-ordem, e talvez você já tenha visto isso lá em estrutura de dados e o funcionamento aqui vai ser feito de forma similar. Então, no caso da busca em profundidade, essa busca ela vai visitar todos os vértices do grafo, se esse grafo ele for conexo, e o critério utilizado vai ser sempre visitar os vizinhos com base no vértice visitado mais recentemente. E a característica principal seria o uso da estrutura de dados do tipo pilha ou chamadas recursivas, certo? Então esse algoritmo ele é bem simples de ser implementado e de forma geral a ideia dele também é bem simples. Então nós temos aqui como entrada o vértice V, que representa o vértice inicial, o nosso grafo, representado por alguma estrutura de dados, e o primeiro passo seria marcar o vértice V como um vértice já visitado. E, posteriormente, entrar nesse laço que ele vai realizar uma busca na vizinhança do vértice V. Então, enquanto existia um vértice W vizinho de V, é verificado se esse vértice W ele é não visitado. Se sim, essa aresta de V a W ela vai ser visitada, ou seja, ela vai ser marcada, e é feita uma nova chamada recursiva dessa função de busca em profundidade, passando como entrada agora novamente o grafo e o vértice W. Então, a partir dessa nova chamada vai ser feito esse mesmo processo, W vai ser marcado e a vizinhança do vértice W vai ser explorada. Outra possibilidade seria, se esse vértice W ele tivesse marcado como visitado, então seria necessário também, não entrando nessa primeira condição, verificar se essa aresta ela não tinha sido explorada ainda. Então, caso não tenha sido marcada, seria necessário fazer a visitação da aresta. Certo? Então, vamos agora dar uma olhada no exemplo de execução desse algoritmo, para que fique mais claro a ideia dele, certo? Então, esse algoritmo ele utiliza dois tipos de classificação para as arestas, que vão ser as arestas que vão compor a árvore resultante do algoritmo ou arestas de retorno que vão representar as outras arestas que não compõem a árvore e que formariam ciclos, pois essas arestas levariam a vértices já visitados. Então existe essa diferença aqui para o algoritmo, tá? Algumas dessas arestas vão formar a árvore resultante e as outras arestas não vão compor a árvore, tá? Então o algoritmo ele vai ter como saída justamente essa árvore de profundidade do grafo G, tomando como base o vértice inicial informado, certo? Vamos dar uma olhada agora para a gente ver. Então nós temos um gráfico contendo 7 vértices e inicialmente poderíamos partir do vértice 1. Partindo do vértice 1, a vizinhança desse vértice 1 ela deve ser explorada. Então a primeira aresta seria justamente a aresta ligando o 1 ao 2. E lembrando que o que é que o algoritmo faz? Ele verifica se o vértice 2 ele não tinha sido explorado anteriormente, e caso esse vértice estivesse não marcado, é feita uma nova chamada recursiva passando o vértice 2. Então, na próxima execução, de acordo com essa ilustração, teríamos que o próximo vértice a ser explorado seria o vértice 3. Essa aresta seria visitada de 2 a 3. Então, a árvore passaria a ter esses 3 vértices aqui conforme essa ilustração. Então, num próximo passo, partindo do vértice 3, a vizinhança do vértice 3 vai ser explorada. Então, poderíamos, por exemplo, tentar fazer esse caminho aqui. Só que essa aresta é uma aresta de retorno, pois ela leva a um vértice já explorado. Então, essa aresta aqui ela não vai ser considerada para o grafo resultante, tá? Então, posteriormente, esse grafo ele iria crescer com a exploração do vértice 4, que seria o próximo vértice não marcado a ser explorado, partindo da vizinhança de 3. A partir do vértice 4, teríamos a exploração do vértice 5. Partindo do vértice 5, nós poderíamos ter essa aresta de retorno, tentando aqui voltar para um vértice já marcado, que nesse caso seria 3.
Essa aresta também ela não é considerada para a árvore resultante do algoritmo. E voltando agora para o vértice 3, teríamos a exploração dos vértices 6 e 7. Então a árvore ela cresce agora com a adição da aresta de 3 a 6. E por fim temos a adição da aresta de 3 a 7, certo? Então como resultado nós temos, aqui nós temos o grafo G inicial e nós temos como resultado do algoritmo o grafo em profundidade encontrado considerando essa ordem de visitação dos vértices e das arestas, certo? Em termos de complexidade, nós temos que cada vértice do grafo ele vai ser visitado, se o grafo ele for conexo, e para cada vértice do grafo, a vizinhança desse vértice vai ser explorada, ou seja, esse algoritmo ele vai percorrer todos os vizinhos para cada vértice do grafo. Então nós temos que a complexidade desse algoritmo ela é dada aqui pela ordem de n mais m. Se o grafo ele for conexo, nós vamos ter que cada vértice ele vai ser considerado e para cada vértice a vizinhança desse vértice vai ser explorada. Então a complexidade desse algoritmo é da ordem de n mais m, certo?